cotidiano e o Diário da Saúde. E nós hoje vamos conversar aqui sobre arritmia cardíaca. Vamos saber tudo sobre arritmias e para isso conversar com o Dr. Leandro Iosp Zimmermann, que é médico cardiologista, membro da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, a SOBRAC. Dr. Zimmermann, bom dia, é um prazer tê-lo conosco. Bom dia, o prazer é todo meu. Dr. Zimmermann, o que é arritmia cardíaca? Pelo nome dá a entender que é o coração batendo fora de ritmo? E o nome está exatamente perfeito. A ideia da arritmia é o coração saindo fora do ritmo usual dele. Isso pode ser problema ou pode até ser uma variação da normalidade, pode não ter problema nenhum. Mas, por definição, é isso mesmo que tu disseste. A arritmia é quando ele sai fora do ritmo usual. E isso pode ser, então, bater rápido demais ou devagar demais também? Rápido demais, devagar demais, ou às vezes não é nem a questão de rápido ou devagar, mas é a questão de irregularidade. E o que isso pode causar? A arritmia cardíaca pode, e eu quero deixar isso claro, porque a ideia não é gerar nenhum tipo de preocupação excessiva nas pessoas que estão ouvindo. A arritmia cardíaca muitas vezes não tem problema, não é necessariamente uma coisa que cause algum dano maior. Algumas arritmias, elas podem efetivamente causar coisas mais sérias, desde palpitações leves, palpitações mais rápidas, sensação de que o coração está batendo diferente, até coisas mais sérias, como desmaio, e até aqueles raros casos, mas mais graves, que podem chegar até uma parada cardíaca. Então, a pessoa precisa, antes de mais nada, de uma avaliação, né, com o médico para poder primeiro saber se tem, né? Mas tem algum sintoma que mostre que tem alguma coisa errada? Tem. As pessoas podem ter sintomas, algumas arritmias não dão sintomas, mas a maior parte delas dá. O sintoma mais comum é a palpitação, é a sensação de que o coração bateu fora do ritmo, que bateu rápido demais de uma hora para outra. Mas podem ter coisas que são realmente mais preocupantes, por exemplo, essa questão de desmaio. Desmaio sempre é uma coisa que preocupa um pouco mais. E outros sintomas, como dor no peito, falta de ar, também podem ser causados por alguns tipos de arritmia. Bom, então os sintomas, eles acabam sendo até sintomas comuns a outros problemas de saúde, né? Exatamente. Isso é sempre uma coisa delicada, vamos dizer assim, né? Porque, por um lado, a gente não quer alarmar as pessoas, a grande maioria dos sintomas, dessas sensações, não tem nenhum significado maior, muitas vezes até uma ansiedade, um momento de estresse podem dar essa sensação de que o coração está batendo fora de hora, fora do ritmo, mas, por outro lado, também a gente não quer que ninguém deixe de levar a sério quando as coisas começam a ser mais consistentes, começam a ser mais incômodas, e aí sim, com certeza vale a pena checar com o seu médico para ser avaliado, para conversar um pouco, eventualmente fazer alguns exames que podem ajudar, como o eletrocardiograma simples e coisas desse tipo. Agora, como o senhor disse, muitas vezes essa arritmia, esse coração batendo fora do seu ritmo, não vai trazer maiores problemas para a pessoa, né? Mas se tem algum problema, qual é o tipo de tratamento? Às vezes é medicamento, tem que instalar às vezes algum equipamento, como é que é? Perfeito. Olha, na verdade pode ser medicamento, pode ser com outras formas de tratamento como catéteres e pode ser com aparelhos que vão ser instalados. Tudo depende do tipo de arritmia, tudo depende da gravidade, tudo depende do que a gente encontra de mecanismo, o que está causando. Mas hoje a gente tem desde remédios fracos, remédios fortes, passando por procedimento que se coloca catéter no coração para cauterizar algum pontinho do coração que possa estar causando arritmia. E nos casos mais graves pode se chegar ao ponto de implantar aparelhos tipo marca-passo ou tipo desfibrilador, que é um aparelho que se implanta para tratar caso a pessoa tenha uma arritmia grave ao ponto de gerar uma parada cardíaca. Agora, as pessoas quando ouvem falar assim, tem que botar um marca-passo, a pessoa leva um susto, né? Mas é um aparelho simples, com um procedimento simples, não é, doutor Zimmermann? Perfeito. Não, hoje em dia o implante de marca-passo é um procedimento de baixíssimo risco, um procedimento bem tranquilo. E o marca-passo é muito importante por ser um aparelho que previne frequências baixas. O marca-passo é um aparelho que é usado para pessoas que têm frequências muito baixas no coração. Se bota o aparelho e o marca-passo garante uma frequência mínima. Então não vai cair mais a frequência abaixo daquele número que a gente determina. É um procedimento que hoje realmente é de baixíssimo risco, um procedimento que se faz com tranquilidade,
atividade, a pessoa no dia seguinte vai embora para casa sem nenhum tipo de problema maior. Agora, esse marca-passo, ele precisa trocar bateria ou coisa parecida, ou ele tem uma longa duração? Tem uma longa duração. Hoje em dia, os aparelhos que a gente está colocando têm uma duração de aproximadamente 10 a 12 anos, alguns até mais do que isso. Então, nesse período se faz revisões, aproximadamente a cada 6 meses, e vai se checando o funcionamento. Mas a troca da bateria, a troca do aparelho, é coisa para mais de 10 anos. Tá. E aí a pessoa leva uma vida normal, né? Vida, olha, 99% normal, tem poucas coisas, muito poucas coisas que devem ser evitadas. Mas a grande maioria das coisas, a pessoa corre, caminha, passeia, viaja, vai fazer o seu exercício, vai ter a sua vida absolutamente tranquila na grandíssima maioria das coisas. Então, o marca-passo e eventualmente o desfibrilador, que é um outro aparelho que se implanta, eles estão ali muito mais para ajudar. Então, as pessoas que botam podem ter certeza de que vão levar uma vida praticamente normal. E ele funciona como reserva, vamos dizer assim. Se ele só funciona se o coração precisar. Exatamente. A ideia é exatamente essa. Sabe que a analogia que eu gosto de usar é como se fosse uma bengala. A pessoa que usa uma bengala não vai deixar de caminhar e vai usar a bengala se achar que precisa. Mas não vai se tornar dependente da bengala. As pernas não vão parar de funcionar porque tem uma bengala. E o marca-passo é exatamente isso que tu disseste. Ele fica ali e a gente diz para ele: caso a frequência dessa pessoa caia abaixo de, vamos imaginar assim, 40 batimentos por minuto, aí o marca-passo não vai deixar cair. Agora, se estiver acima disso, o marca-passo só fica olhando e praticamente não faz nada. Então, não precisa ter medo, né, de marca-passo, é tranquilo e a pessoa vive normalmente, pode continuar fazendo atividade física, pode não, deve, né, doutor Zimmermann? Com certeza. Acho que a questão do deve aí é importante. A atividade física regular previne uma série de coisas, incluindo até algumas formas de arritmia. Então, a atividade física regular é extremamente importante e não é porque se botou um marca-passo que vai se deixar de fazer, não. Decididamente não. E aí, vamos então para a parte de prevenção das arritmias, né? A arritmia a gente tem como prevenir, então, doutor Zimmermann? Tem como prevenir, sim. O grande cuidado que se tem que ter no sentido de prevenir arritmias é o grande cuidado que se tem para prevenir qualquer problema de coração. Então, sempre começa por dieta adequada, atividade física regular, evitar cigarro, porque tudo isso vai gerar problemas no coração. E quanto mais problemas no coração a pessoa tem, maior é o risco de que desenvolva arritmias também. Existem algumas arritmias que são, assim, geneticamente determinadas, que vêm por história familiar. E essas a gente tem que tomar medidas já médicas, vamos dizer assim, medicamentosas ou eventualmente até com implantes para prevenir algum dano maior. Mas a grande prevenção que eu posso te dizer é a prevenção do cuidado do dia a dia. Dieta, exercício, evitar cigarro, controlar diabetes, controlar a pressão. Com isso, mais de 50% das arritmias estariam resolvidas. Doutor Zimmermann, nós estamos aqui na linha com o professor José Filho, que é nosso ouvinte do Areal, e tem uma dúvida para tirar com o senhor. Professor José Filho, bom dia. Qual é a sua dúvida? Oi, professor, qual é a dúvida? Luiz Inês, olha, existe um médico português que publicou um livro chamado As 1001 Utilidades do Alho. Eu gostaria de perguntar ao doutor Zimmermann se ele conhece essa obra. Ele publicou essa obra, mais ou menos, parece que no século XIX, lá pelo começo do século XIX. E nessa obra, eu sei disso, porque no Piauí houve um médico muito bom, doutor Sigefredo Pacheco. Esse médico foi quem informou e emprestou para meu pai essa obra. Essa obra ela esteve na minha casa durante muito tempo, algum tempo lá. O doutor Sigefredo Pacheco, que foi um médico muito bom. Eu peguei essa obra nas mãos. E nessa obra, esse médico português, ele diz que o alho, se você mastigar o alho, né? Com a comida, né? Você tira, descasca ele, corta dos dois ladinhos, corta com uma fatia pequena e ela equilibra todo o tempo a pressão arterial. Então vamos ver aqui do professor Zimmermann. O senhor tem conhecimento aí dos efeitos do alho, então, para o coração, doutor Zimmermann?
Na verdade, não existe nenhum trabalho, vamos dizer assim, grande e randomizado mostrando que o alho funciona. Mas eu tenho que te dizer que existe uma ideia popular de que o alho ajuda. A gente costuma separar esse tipo de informação em 2 grupos, ou 3 grupos até. Aqueles que a gente tem certeza de que funciona, aqueles que a gente tem certeza de que não funciona e aqueles nos quais não tem uma prova definitiva. O alho está nesse 3º grupo, não existe uma prova definitiva, mas eu tenho que te dizer que pelo fato de que ele não causa danos e que existe uma ideia de que ele funciona, muitas vezes ele é recomendado, não existe nenhuma contraindicação ao uso, não. A única coisa importante aqui é se lembrar que a gente pode fazer uso de medicações ou de alimentos que podem ser benéficos, mas nunca em detrimento das coisas que se sabe que funciona com certeza. Então, se a pessoa quiser usar alho para controlar a pressão arterial, não tem nenhum problema, desde que teste e cheque que a pressão está boa. Se isso não for o caso, tem que voltar aos tratamentos convencionais, medicamentosos, seja como for. De qualquer maneira, acho que a informação importante é reforçar aí que existe toda uma questão alimentar, incluindo eventualmente o alho, e que são realmente muito importantes no controle da pressão arterial, no controle do diabetes, e isso vai acabar controlando também as arritmias cardíacas. Muito bem. Eu vou agradecer aqui ao Dr. Leandro Iosp Zimmermann, que é médico cardiologista. Eu sei que o senhor tem uma cirurgia agora, né, doutor Zimmermann? Eu só queria, se tu me der um segundinho, porque eu acho importante só fazer uma divulgação da campanha de prevenção que nós temos na SOBRAC, na Sociedade de Arritmias. 10 segundinhos para te dizer que todo dezembro... O senhor tem todo o tempo do mundo, doutor Zimmermann. Eu estou preocupada com a sua cirurgia, o seu horário. Não, eu realmente estou apertado aqui, mas eu acho que isso é importante. Porque a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas se esforça no sentido de divulgar esse tipo de coisa. E tem uma semana em novembro, que é a Semana de Prevenção de Arritmias e Morte Súbita, para divulgar todos esses cuidados que a gente tem, ressaltar a importância de aparelhos que ficam espalhados em vários locais, aeroportos, ficam espalhados em bancos, e que todos esses, de alguma forma, diminuem o risco de morte súbita. E eu acho que é importante que a gente possa divulgar essa campanha a nível nacional. E quem tiver interesse, checar no site da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, www.sobrac.org, sobrac.org, que vai ter informações sobre essa campanha e sobre uma série de medidas que podem ser feitas para evitar e para tratar as arritmias cardíacas. E pode deixar que na época da campanha a gente convida o senhor novamente a participar e fazemos os alertas aqui, viu, doutor Zimmermann? Ótimo, com o maior prazer. Muito obrigada, um bom trabalho para o senhor e que o senhor possa continuar ajudando muita gente com ele. Muito obrigado, que vocês também possam com esse tipo de campanha de divulgação. Um abraço, até outro dia. Obrigado.